hoje nós vamos, em continuidade ao vídeo anterior, porém, fazendo um outro contraponto, nós vamos falar sobre o que a espiritualidade tem a dizer sobre o século XXI. No vídeo anterior, nós examinamos as previsões da ciência até o final deste século XXI, segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU sobre as consequências das mudanças climáticas que já estão impactando o planeta. Quais foram as conclusões do IPCC? Derretimento do gelo nos polos, no Ártico, na Antártida, na Groenlândia, e também do gelo nas montanhas, no Himalaia, nos Alpes, nos Andes, elevação dos níveis dos mares, erosão e salinização das áreas costeiras e dos deltas fluviais, escassez de água doce, conflitos e imigrações em massa, aumento de ondas de calor, principalmente no hemisfério norte. Vejam nos jornais o que a França, o que a Alemanha, o que a Bélgica estão passando agora com relação a esse aumento de temperatura e que eles atribuem a causas humanas. Para efeitos de comparação, neste encontro nós procuraremos responder por que as profecias mediúnicas identificam o século XXI como o período psicológico descrito com os rótulos de final dos tempos, juízo final, Armagedon, separação do joio do trigo, separação dos esquerdistas dos direitistas do Cristo, Apocalipse, etc. São vários rótulos tentando, do ponto de vista das profecias, identificar este momento. Mas o que isto quer dizer? Onde isso está documentado? O que disseram sobre estes tempos do fim, ou fim dos tempos, os profetas do Antigo e do Novo Testamento, ou Nostradamus, ou Allan Kardec, ou Chico Xavier, ou Divaldo Pereira Franco, ou espíritos do nível que nós todos conhecemos, como Emmanuel, como Ramatiz, como Miramês e dezenas de tantos outros. É sobre isto que nós vamos conversar a partir de agora. Comecemos por fraternidadecristica.org ou .com.br, como quiserem. É um site onde ficarão arquivados todos os nossos diálogos e também é um canal no YouTube que trata de espiritualidade. Nós defendemos que ciência e espiritualidade devem seguir juntas em todos os ramos do saber, com abordagem crística, evolucionista e não criacionista. Reafirmamos que, embora radicalmente diferentes as previsões científicas, objetivas, matemáticas, e as profecias apocalípticas, subjetivas, mediúnicas, elas convergem ambas para a grave visão dos acontecimentos que marcarão o nosso mundo nas próximas décadas. Previsões e profecias são acontecimentos possíveis, mas não determinados. Podem ou não acontecer. Como estamos falando do século XXI, vejam, restam apenas mais 80 anos para que tudo isto se confirme. Oxalá, não. Porém, nós podemos apenas fazer a análise do que estamos lendo e pesquisando em toda esta bibliografia. Nos próximos 50 anos, cada vez mais nós observaremos, estamos em 2019, nós observaremos comoções de natureza física, distúrbios psicológicos, ondas de violência, crises de depressão. Todavia, as maiores perturbações, segundo a espiritualidade, serão causadas pelo homem e não pela natureza. Isto é, serão mais morais e sociais do que físicas. Tais transformações terão a finalidade de higienizar a psicosfera do nosso planeta e aumentar sua frequência vibratória para o desenvolvimento de uma nova consciência ética. Será o fim do homem velho, individualista, materialista, e o surgimento do homem novo, solidário, espiritualizado, enfim, será o início de uma civilização crística que abrigue fraternalmente homens e mulheres do bem, sejam eles espíritas, cristãos, budistas, islâmicos, judeus, muçulmanos, umbandistas, não importa. Não haverá uma unificação, haverá uma convergência de ideais
em torno do bem. Jesus será a nossa bússola. E é ele quem está pilotando esta nave espacial chamada Terra até chegarmos a um porto seguro. Lembrem-se das palavras dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembram-se? Isso está no Evangelho de João 14:16. Então, ele está no comando deste processo todo. Mas estamos falando de profecias. E a mais dramática das profecias afirma que até o final deste século XXI, em data que ninguém pode precisar, será visível a olho nu um planeta cuja órbita oblíqua sobre o eixo imaginário da Terra tangenciará um ângulo externo do sistema solar, ao norte. Observem que sempre volta, em todas as profecias, esta visão do norte, acima da linha do Equador, o hemisfério norte. Fiquem atentos a essas informações. Denominado Absinto por João Evangelista, este planeta, em sua órbita de 6.666 anos, ele se aproximará da Terra tanto quanto nunca antes havia se aproximado. Sua poderosa influência magnética, somada às coordenadas de força que cruzam o sistema solar, se fará sentir progressivamente, não radicalmente, progressivamente, até que o eixo terráqueo esteja totalmente verticalizado, quando então este planeta se terá distanciado do nosso, este planeta chamado Absinto. A atual inclinação, ou inversão, de 23 e 30 graus da Terra sobre o seu eixo imaginário ocorreu há aproximadamente 26 mil anos durante a submersão da maior parte da Atlântida, que foi um grande continente situado entre os Estados Unidos e o continente e o norte da África. Daí o nome Oceano Atlântico. Como consequência deste acontecimento, emergiram dos oceanos as cordilheiras do Himalaia, dos Andes, os Alpes, além de ter se completado o contorno das Américas em seu lado oriental. Eu vou tentar mostrar isto do ponto de vista de um globo que eu tenho aqui em casa, para vocês verem o que isto significa, desta declinação para verticalização. Estou com um globo aqui que meus filhos estudavam na época anterior ao Google e à internet. Vamos tentar visualizar do que é que eu estou falando e o que significa essa verticalização do eixo da Terra. Há uma inclinação, ou seja, uma queda, ou seja, uma inversão de 23 graus e 30 do eixo que faz a separação, ou que faz a distância entre o eixo magnético e seria o eixo geográfico. Então, o processo todo que nós vamos discutir fundamentalmente neste vídeo será o que acontecerá, quais suas consequências, à medida que o planeta ele verticalize, talvez aqui dê para ver com maior clareza, né? Juntando, ajustando norte magnético e norte geográfico na mesma posição. Isto significa que haverá uma reversão, haverá uma evolução, haverá uma verticalização do planeta em torno de 23 graus e podemos imaginar, se isto acontecer, vejam a quantidade de mares que nós temos aqui, o que deverá acontecer entre movimentação de águas inundando terras e outras sendo reveladas, porque à medida que o mar se movimenta, revelará também novas terras desconhecidas. Então, essa é a ideia central desta verticalização, desse ajuste entre norte magnético e norte geográfico que nós vamos tratar. A espiritualidade, porém, esclarece que verticalizar a Terra, um corpo de menor importância no universo, até se ajustarem seus polos magnéticos e físicos, não é a finalidade principal do curso profético desse astro absinto, mas sim higienizá-la, absorvendo os 2/3 da humanidade entre encarnados e desencarnados que fracassaram os chamados esquerdistas do Cristo. E a própria espiritualidade diz que só no plano entre os desencarnados há 20 bilhões de almas. Bom, e o outro 1/3? O outro 1/3 da humanidade
aprovada para continuar evoluindo em nosso planeta, é constituído dos que verticalizaram o espírito pelo sentimento, essencialmente vivendo o Evangelho de Jesus. Tal ocorrência marca o fim dos tempos profetizados no Apocalipse, o final de transição planetária da era de Peixes para a era de Aquário, como dizem os universalistas, ou o final do mundo de provas e expiações e o início do mundo de regeneração, segundo os espíritas. Jesus confirma estes fatos quando diz: muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Sobre esses fatos, Kardec esclarece que os espíritos a serem deportados para um planeta absinto, fora do sistema solar e similar ao estágio em que se encontrava a Terra à época dos homens das cavernas, esses espíritos não evoluem, mas apenas vão reiniciar o aprendizado a fim de corrigir seus desvios morais. Entre os 2/3 a serem exilados, conta-se a multidão de almas psicopatológicas, sádicas, masoquistas, agressivas, sensuais, feminicidas, homicidas, que exploram crianças indefesas, que defendem e produzem armas atômicas genocidas, políticos corruptos que se utilizam dos bens públicos para seu próprio enriquecimento, os que comercializam a fé religiosa, transformando-a num balcão de negócios, o que destrói a natureza e tantos outros. Entretanto, os da direita do Cristo não serão apenas aqueles que se refugiam debaixo da proteção de alguma orientação religiosa, mas sim, e principalmente, serão os que serão reconhecidos pelo seu espírito de universalidade fraterna e de integração com os esforços bem-intencionados de todas as religiões. Recordemos o que nos disse o apóstolo Tiago, está em Tiago 2, 14 e 26. Aspas para repetir. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé cristã, se não se traduzir em atos, ela é morta em si mesma. Fecho aspas. Também poderíamos citar as palavras de Madre Teresa de Calcutá, que teria sido a última reencarnação de Maria Madalena. Aspas. Mais valem as mãos que ajudam do que aquelas que apenas rezam. E podemos finalizar este enfoque citando a máxima de Jesus, aspas, quando ele diz: a cada um será dado conforme suas obras. Fecho aspas. Vamos ver este aspecto sobre várias abordagens. No excelente livro Mensagens do Astral, psicografado por Hercílio Mais, o espírito Ramatiz esclarece que esse astro absinto a que nos referimos se assemelha a um poderoso ímã planetário que vai absorver da atmosfera da Terra as energias mentais deterioradas, que servem de barreira às influências dos bons espíritos. Esse planeta é uma espécie de um gigantesco aspirador magnético planetário. Ele pode ser considerado como um planeta absorvente, com a sua finalidade maior, que a seguir nós explicaremos. No entanto, será a Lua que mais sofrerá a presença astronômica deste planeta. E a gradativa elevação da Terra sobre seu eixo imaginário modificará as coordenadas de sustentação astroetéreas relacionadas ao seu satélite. Isso terá consequências enormes sobre a movimentação das marés. Essa aproximação está prevista milhares de anos antes de a Bíblia ser escrita. Os profetas da antiga Atlântida, cuja ilha final afundou há 12.000 anos, já afirmavam que haveria modificação no eixo da roda, traduzido no eixo da Terra. Aliás, sua capital, da Atlântida, Poseidon, situava-se na região hoje conhecida como Triângulo das Bermudas. E em seu extremo leste ainda remanescem as ilhas de Madeira, Ilhas da Canárias e de Açores. Afora a literatura mediúnica em que nos baseamos, a mais antiga menção conhecida sobre a Atlântida encontra-se nos diálogos Timeu e Crítias, escritos pelo filósofo grego Platão 400 anos antes de Cristo. Com o afundamento da Atlântida,
a elevação do nível das águas do Atlântico abriu a passagem pelo Estreito de Gibraltar, inundando as depressões onde se situa o mar Mediterrâneo. E, na sequência, a pressão das águas rompeu mais ao norte, noroeste, o Estreito de Bósforo, dando passagem à criação do Mar Negro. Desse cataclismo teria resultado a secagem do gigantesco lago Tritônio, na África, que é a origem do deserto do Saara. Segundo Ramatiz, a gradativa verticalização do eixo da Terra e a alteração do seu magnetismo provocarão profundas modificações de ordem geológica e geográfica. Na crosta terrestre, com as águas dos oceanos invadindo grandes faixas litorâneas, ao mesmo tempo em que emergirão do fundo dos mares algumas ruínas de velhas civilizações desconhecidas da história, como a própria Atlântida que estamos falando, que quando ressurgir, e ela vai ressurgir, contará com exuberantes recursos minerais e vegetais submersos há milênios. Com a elevação do eixo terrestre, as novas e mais importantes civilizações constituir-se-ão nas zonas menos atingidas e que já estão assinaladas e designadas e definidas pela espiritualidade superior. Volta de novo o hemisfério norte. O hemisfério norte será o mais afetado. Percebam, isso tem desdobramentos profundos, né? Novas civilizações florescerão exatamente nas regiões onde hoje se situam os polos congelados, a fim de ser aproveitada a exuberância das reservas minerais e vegetais que surgirão à luz do dia e que se acham preservadas desde quando a Terra ainda não havia inclinado 23 graus e 30 em relação ao seu eixo imaginário. Com os polos completamente libertos dos gelos, predominarão as estações da primavera e do outono. Essa é uma notícia maravilhosa. E a estabilidade do clima propiciará um padrão de vida profundamente saudável e tranquilo. Todavia, a civilização crística, que herdará a nova Terra, por muitas gerações, empreenderá todos os esforços e conhecimentos artísticos, científicos, educativos, para a edificação de um novo cenário agradável à existência humana, mais cooperativo, mais fraterno, mais solidário. E as civilizações que submergirão as margens dos mares, lagos e rios, com esta movimentação que estamos falando, são as que se afastaram da moral do Cristo. Parece mais ou menos óbvio também que isto possa acontecer. Diz Ramatiz que esse astro, o absinto, ele abrasará a terra, queimará muita coisa. Isso nos recorda as palavras de João, evangelista, no Apocalipse, quando ele diz que a terra será destruída pelo fogo e não pela água. Veja, já estamos vendo que não haverá destruição da terra. Essa é uma forma de se colocar alegoricamente a ideia. Não levemos ao pé da letra, não sigamos essas palavras. É a ideia que está atrás dela. Estamos vendo agora esse extraordinário calor na França, na Inglaterra, etc., e o povo saltando no Sena, na França, para poder se aliviar do calor. Então, é uma linguagem figurada. Não haverá fogo, não haverá destruição da raça humana. Não é isto. Vamos citar algumas fontes que dão fundamentação ao que nós estamos dizendo? Não nos esqueçamos. Todos devemos ter acesso às mesmas fontes e elas têm que ser transparentes. Nós podemos chegar a conclusões diferentes, mas é fundamental que revelemos onde fomos buscar essas informações. Tote, deus da sabedoria e da magia, criador dos hieróglifos egípcios, identificado entre os gregos como deus da sabedoria Hermes Trismegistus, o 3 vezes grandes, ele já dizia: na hora dos tempos, a terra não terá mais equilíbrio, e o ar entorpecerá, e os astros serão perturbados em seu curso. Vamos ver várias leituras, depois a gente faz a síntese do que isso significa. Vamos entrar, isso é anterior à Bíblia. Agora vamos entrar no Velho Testamento. O profeta Zacarias, o que ele dizia? Em toda a terra, 2 partes da humanidade perecerão. Farei passar pelo fogo a 3ª parte, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Veja, de novo, 2 partes serão alijadas do planeta, uma ficará. Vamos para um outro profeta do Antigo Testamento,
Isaías. Isaías, em 24:20, diz ele, aspas, pelo balanço será agitada a terra, como se fosse um embriagado, e será tirada como a tenda de uma noite, e ela cairá e não tornará a levantar-se. Mais uma leitura de Isaías. Aspas, com efeito, vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Explicando essas duas. Ambos os presságios referem-se à futura verticalização do eixo da Terra, que não retornará mais à sua atual inclinação de 23 graus e 30 sobre a eclíptica. E ele acrescenta, e serão deixados poucos homens. Está em Isaías 24:6. Veja, sempre a informação da declinação, inclinação, verticalização, 2/3 serão alijados do planeta, 1/3 continuará, esse 1/3 passará por um processo de purificação, sempre de várias fontes, a mesma leitura. Vamos agora dar mais um passo e vamos entrar no Novo Testamento. Aí estou falando de João Boanerges, João o Evangelista. A prova de que se trata de uma catástrofe geral atingindo todo o globo encontra-se nas seguintes palavras de João. Abro aspas. E houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto, qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. Fecho aspas. Ou seja, é um movimento geral, sísmico, decorrente da elevação do eixo da Terra. Ainda afirma João, aspas de novo, e a grande cidade, a Terra, foi dividida em 3 partes. Está no Apocalipse 16:20. Completando 3 partes, nós vamos ler depois, nós vamos examinar depois, nós vamos refletir depois o que isto quer dizer. Completando o seu pensamento, João descreveu as principais modificações que deverão sofrer o Oceano Pacífico com a imersão do continente submerso da Lemúria, da qual a Austrália é remanescente, e o Atlântico, com a imersão da Atlântida. Ambos, no momento que esses processos acontecerem, formarão extensa área de terra, do que resultará a existência de apenas 3 continentes. Aí começa a faltar o ar, tanta informação com essa densidade. Mas, enfim, são profecias. Depois, o mesmo evangelista prediz o que acontecerá após o que ele chamou de terremoto, quando as paisagens familiares e conhecidas não serão mais encontradas, por terem sido modificadas profundamente. E ele diz, aspas, e toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Diz ele também, e viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Nós podemos interpretar como a velha terra, como hoje conhecemos, inclinada no seu eixo, e o velho céu, familiar a todos nós, Cruzeiro do Sul, as várias estrelas, eles se modificarão no seu posicionamento, não eles. A Terra, ao modificar a sua verticalização, é que passará a haver um novo céu. Os planetas continuarão exatamente onde estão. É a Terra que terá uma nova visão diferente daquela que nós conhecemos. Fica subentendido, nessas profecias de João, que os mapas zodiacais terão que ser refeitos, porque será uma outra visão que teremos do cosmos. Vamos passar mais alguns séculos para frente, vamos lá para o século XVI. Nostradamus, o consagrado vidente francês deste século XVI, que teria sido a reencarnação do profeta Isaías. Ele delineou o roteiro profético mais exato que conhecemos. Ele escrevia em conjuntos diversos chamados centúrias. E em sua carta ao rei Henrique II, ele prediz o seguinte, aspas, quando os tempos forem chegados, uma grande transformação se produzirá, de tal modo que muitos julgarão a Terra fora de órbita. Veja, ele está repetindo Isaías, praticamente. Na outra centúria, que é 3:34, aspas, em seguida ao eclipse do Sol, passará junto à Terra um novo corpo celeste volumoso, grande, um monstro que será visto em pleno dia. Numa outra centúria, 2, o profeta deixa entrever claramente a presença de um astro intruso que tem ligação com a verticalização do eixo da Terra, quando ele diz, aspas,
uma grande estrela por 7 dias abrasará a terra e ver-se-ão 2 sóis aparecerem. Na Centúria 6, afirma que, aspas, no fim dos tempos aparecerá no céu, no norte, um grande cometa, fecho aspas. Na mesma carta, que é a Centúria 1, ele diz textualmente, aspas, a terra não ficará eternamente inclinada, fecho aspas. As centúrias, algumas outras, previnem-nos que os cientistas desconfiarão, não aceitarão histórias de predição da existência, da possibilidade desse astro intruso que se aproxima da Terra. E dessa dúvida, diz Nostradamus, resultará a falta de reservas alimentícias para a humanidade. Haverá fome e a Terra ficará árida, ocorrendo ainda grandes dilúvios. Vamos agora para o século XIX. Allan Kardec, pedagogo francês, entre outros inúmeros predicados que tinha, intelectuais, culturais, acadêmicos, seguindo a orientação do Espírito da Verdade, que depois identificamos como sendo João Batista, o mesmo que batizou Jesus, Kardec codificou a doutrina espírita com tríplice fundamentação, filosófica, científica e religiosa, que abrange questões de orientação para toda a humanidade. O conjunto dos livros que ele publicou constituem os ensinamentos do Consolador prometido por Jesus em sua última ceia com os apóstolos. Então, o Consolador já chegou sob forma de conhecimento. O Espiritismo não admite, como premissas básicas, para compararmos com outras orientações. O Espiritismo não admite pagamento de dízimos, imagens, culto material, sacerdotes, gurus, organizações hierarquizadas, templos para adoração, estandardizadas, ou intermediários entre o homem e o Cristo. Segundo Inácio Ferreira, Kardec foi a reencarnação do filósofo grego Platão. Em algumas das suas obras, vamos ver como Kardec tratou este problema que estamos abordando. No livro que dá partida a todo o Pentateuco, aos 5 livros que fundamentam a ciência espírita, a Gênese. Em A Gênese, Kardec anotou, aspas, por consequência de tal movimento, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice é o centro da Terra e as bases abarcam a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio. Ainda Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, ele diz, aspas, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não sendo mais dignos do planeta transformado neste processo, serão excluídos, porque senão ocasionarão grandes perturbações a este planeta. Substitui ilusão, espíritos melhores, que farão reinar na Terra a justiça, a paz e a fraternidade. Mais adiante, diz Kardec, aspas, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das 2 gerações. Assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma delas no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. De um lado, começamos a ver um sentimento de fraternidade crescendo, e outro, essa violência toda dos que esperneiam, sabendo que estão vivendo seus últimos dias neste planeta. O que é que Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, a espiritualidade através do Kardec. Kardec era médium. Aspas, atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Portanto, há 150 anos atrás, nós já sabíamos que os contemporâneos de Kardec, ou o próprio Kardec, que tinha chegado à fase final desta transição planetária. Vamos passar para uma outra obra importante de Allan Kardec, Obras Póstumas. O que é que está escrito lá? São chegados os tempos preditos da renovação da humanidade. As instituições arcaicas afundarão em ondas de sangue. É preciso que o mundo velho seja destruído
para que uma nova era seja aberta ao progresso. Vamos pegar um outro elemento que é tão grato à espiritualidade no Brasil, fundamentalmente ao espiritismo. Bezerra de Menezes. Na revista Reformador, é publicada uma mensagem psicografada dele, que diz o seguinte, aspas, nestes momentos de crise existencial por que passa a nossa humanidade, na transição para o milênio próximo, estejamos sempre vigilantes em nossa caminhada. Muitos espíritos já estão impossibilitados de reencarnar na Terra. Chico Xavier disse o quê a respeito do mesmo assunto? Quem é Chico Xavier? Chico Xavier é mineiro, espírita. Quem não é espírita não conhece, eventualmente, até quem foi essa figura maravilhosa que inundou de luz o planeta no século passado. Ele psicografou apenas 468 livros, que juntos venderam mais de 50 milhões de exemplares. Nunca Chico Xavier ficou com 1 centavo das vendas. Doou toda a renda para centros espíritas e outras entidades assistenciais. Ele viveu do seu salário modesto de antigo escriturário do governo de Minas. Chico, na revista espírita Allan Kardec, disse o seguinte, aspas, vem aí o planeta Chupão, muito maior e mais pesado que a Terra, de vida primitiva, para onde irão todos os espíritos que ainda não possuem sentimento de fraternidade. Fecho aspas. Vamos agora ver Chico através do quem foi o mentor de sua vida, e vocês devem saber, ou alguns sabem, que a partir deste século XXI, inverte-se. Agora é o Chico quem passa a ser o mentor daquele que o assessorou ao longo de toda a sua vida. Emmanuel, num livro há 2000 anos, diz o seguinte, aspas, exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Fecho aspas. Mas no mesmo livro, abro aspas de novo, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos que ficarão e que partirão, e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Ainda fiquemos por mais um momento no Emmanuel. Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, no mesmo livro, um livro que tem seu nome, Emmanuel. Aspas, a luta está travada, ponto. A civilização em crise, organizada para a guerra e vivendo para a guerra, há de cair inevitavelmente, mas o futuro nascerá dos seus escombros para viver um novo ciclo de humanidade. Que esperança maravilhosa temos pela frente, nós que resolvermos nos posicionar à direita do Cristo. Mais uma informação nesta área de uma das médiuns importantes do século passado, Ivone Pereira, médium, psicógrafa, no seu principal livro, que foi psicografado, Memórias de um Suicida. Num certo trecho, um espírito, numa reunião na espiritualidade, dá o seguinte testemunho, aspas, está iminente rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens, pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos, os de boa vontade. Vocês todos devem conhecer, em Mateus, no Evangelho de Mateus, aquela frase da bem-aventurança que diz, bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Veja, todas as informações das espiritualidades vão fechando esse conjunto de conhecimento, nos dando esperança, força, fé e a segurança de que estamos no caminho, nós que nos posicionamos à direita do Cristo. Vamos pegar mais uma informação que vem de Pietro Baldi, filósofo espiritualista italiano que morou muitos anos no Brasil, 20 anos no Brasil, morreu aqui, morava em Curitiba, né?
Aspas, diz ele, quantas vozes espirituais se levantaram, quantos mártires se sacrificaram para que o mundo evoluísse. Mas o homem continua pertencendo ao plano biológico animal. Mas desde que ele demonstrou não querer avançar, a maioria deverá ser afastada do planeta, de modo que este possa progredir por intermédio dos poucos evoluídos que pertençam a um plano biológico superior. Bem clara essa colocação, né? Vamos agora para tirando o Chico, talvez seja o espírita mais conhecido no Brasil e no exterior, que é o Divaldo Pereira Franco. Vamos a ele agora trabalhar um pouco com as informações de Divaldo. Divaldo, médium baiano, espírita, este psicografou mais de 250 livros até hoje, que juntos venderam mais de 10 milhões de exemplares. Nunca Divaldo ficou com 1 centavo das vendas. Doou a renda para entidades beneficentes, uma delas para a Mansão do Caminho, né, que é lá na própria, em Salvador. No livro Filosofia Espírita, através do médium, do espírito, aliás, chamado Miramês, ele diz, aspas, estamos nos aproximando do 3º milênio, fechamento de um ciclo evolutivo da humanidade. Veja, todo o processo, tanto a Terra quanto os homens, vivem em ciclos evolutivos. Estamos fechando um deles, este último, antes desse salto qualitativo. No livro Moldando o 3º Milênio, o próprio Divaldo diz, aspas, sabemos que várias civilizações do passado, entre as quais a egípcia, a hindu, a ariana, a israelita, forjaram-se sob o impulso evolucionário dos espíritos capelinos, emigrados ao nosso orbe, quase todos em estágios expiatórios. Por mera decorrência da lei de causa e efeito, podemos assegurar que muitos milhares de espíritos terrestres que continuam no mal e no orgulho, por sua própria culpa e necessidade expiatória, serão arrojados em planetas de estágio evolutivo semelhante ao da Terra, ao tempo do Pithecanthropus erectus e do Homo sapiens. Embora não seja possível situar tal evento em termos de distância em tempo ou em anos, podemos asseverar que isso ocorrerá ao término do ciclo evolutivo cujo final estamos vivendo. Nossos benfeitores espirituais, em reiteradas afirmações, nos têm advertido de que os tempos são chegados. Fecho aspas. Vamos agora ver o que Jesus nos disse sobre esses momentos que estamos vivendo, tão graves, os mais graves em toda a história da evolução deste planeta, desde a sua formação inicial. Essas palavras estão registradas no Evangelho de Mateus 13, 40, 43, etc. Vou abrir aspas para repetir o que disse Jesus. O que se faz com o joio que é arrancado e queimado no fogo, far-se-á no fim do mundo. O Filho do Homem nem enviará seus anjos e estes reunirão e levarão para fora do seu reino todos os que são causa de escândalo e de queda, e os lançarão em fornalha de fogo. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Conclui Jesus. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Lançará na fornalha, a espiritualidade toda traduz isto como sendo os que serão expulsos, os que serão alijados, os que serão exilados para um outro planeta, que está num estágio primitivo, como a Terra estava na época do Homem das Cavernas. Eu acho que nós podemos encerrar esta longa abordagem por aqui. Nos próximos vídeos ou encontros, nós vamos continuar no tema. Vamos abordar um tema só sobre Apocalipse, vamos falar sobre os exilados de Capela, vamos falar sobre esses 2000 anos de evolução espiritual de Jesus até hoje, vamos falar sobre por que este século XXI marca o fim da civilização anticrística. Enfim, se você concorda com essa linha de discussões, de análise, de raciocínios, de documentação histórica, por favor, aperte aquele botãozinho, aquele sininho e nos acompanhe nas próximas reuniões. Muito obrigado e até a próxima.